Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesse fim de semana, a Igreja celebra o Domingo de Ramos. E nesse Domingo de Ramos, a Arquidiocese nos orienta para celebrarmos sem a presença dos fiéis devido ao perigo de contágio com pessoas e possibilidade de transmissão do vírus Covid-19. A liturgia vai acontecer com os padres, celebrantes e um número bem reduzido de pessoas. Somente o necessário para a celebração. A liturgia começa com a bênção dos ramos. Daremos a bênção dos ramos. Você que está em casa, prepare também os seus ramos, juntamente com os seus familiares. E acompanhe a liturgia pela transmissão da Rádio Ipiranga e também no Facebook da paróquia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que narra então a entrada de Jesus em Jerusalém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa dele, mas logo devolverá. Isso acontecerá para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num porto de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam os ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é esse homem? E as multidões respondiam: Esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, palavra da salvação. O Evangelho de Mateus 21, de 1 a 11, que narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então Mateus narra essa entrada triunfante de Jesus como um rei diferente. O que as pessoas esperavam na época? Um rei viesse montado no seu cavalo de raça, com argolas de ouro e também de pratas, muito bem arriado. E, no entanto, o rei, aclamado pelo povo, é um rei montado agora num jumentinho. Um animal simples da vida do povo, do dia a dia do povo. Aquele rei esperado pelas pessoas dos poderes da época, agora vem montado num jumentinho. E, no entanto, Jesus entra de maneira muito simples, muito humilde, e o povo estende suas roupas e seus ramos para a passagem de Jesus como rei, que entra na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Muitas vezes, muitas pessoas conhecem Jesus, reconhecem que Jesus é aquele esperado. Mas quem são essas pessoas? As pessoas mais simples, os mais humildes, aqueles que necessitavam, muitas vezes, de um sinal que Jesus fizesse para eles. Esses, então, é que manifesta a sua fé no Cristo que vem como o Rei do Universo. Muitos não reconheceram Jesus na entrada em Jerusalém, por isso que há a pergunta no final do Evangelho: quem é esse homem? E as pessoas então respondem. As pessoas, aqueles que seguiam Jesus por muito tempo, mais ou menos uns 3 anos, então responde: ele afirmando que ele é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, hosana no mais alto dos céus. Eu vejo, meus caros irmãos e irmãs, que Jesus vem, então, de uma maneira muito simples, uma maneira, assim, da simplicidade do povo, e vem trazer para eles sinais de salvação. Uma mudança de pensamento, uma mudança radical de atitude das pessoas. Depois nós temos também as leituras, que faz parte da celebração da Eucaristia. Nessas leituras nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele vem despertar o coração do seu povo
Porque muitas vezes Deus tentou falar muitas vezes ao seu povo. E nós temos entre eles o profeta Isaías, que é da liturgia da palavra, que é a liturgia eucarística. Então veja, Isaías 50, capítulo 50, versículo de 4 a 7. O profeta Isaías descreve antecipadamente o que vai acontecer com Jesus. Descreve a sua atitude de confiança em Deus e amor pelos irmãos e irmãs. O servo de Isaías, o servo sofredor, descreve hoje com toda a liberdade, diante de qualquer provação, o servo tem certeza de que sua missão não é vã. Deus estará sempre com ele, sempre ao seu lado. Por isso, concretiza com fidelidade o projeto do Pai, o projeto de Deus. Apesar do seu sofrimento, permanece fiel até o fim, até a morte, como vamos ver no Evangelho, morte de cruz. Nós estamos nesse tempo propício para que nós possamos, eu digo sempre assim, um tempo curto, mas suficiente e necessário, para que nós possamos rever as nossas atitudes diante da proposta que Jesus faz no seu Evangelho, a fim de nós possamos, assim, perseverar, despertar o nosso coração, perseverar na fé, até que nós possamos celebrar a Páscoa da ressurreição, que é a vida nova, e ali com ele renovar nossos pensamentos, palavras, atitudes e caminharmos na fé. Então, no Evangelho da nossa liturgia eucarística, é o evangelista Mateus. Diante da narrativa do Evangelho sobre Jesus, podemos perguntar: por que perseguiram e torturaram Jesus e mataram Jesus com a maior crueldade, com mais sofrimentos sofisticados do seu tempo? Tortura sofisticada do seu tempo, da época de Jesus, morte vergonhosa, morte de cruz. Por que isso vem acontecer? Se Jesus só praticou o bem, só fez o bem para o seu povo. Bom, vamos entender um pouquinho. Então, para isso é preciso recorrer à história da salvação. Quem morria dessa forma eram os assassinos, os bandidos, os ladrões. Mas Jesus, o que ele fez para merecer tortura, morte? Bom, para responder então essa pergunta, devemos fazer uma releitura da história da salvação e da vida de Jesus. Várias vezes no Antigo Testamento, nós vemos que Deus vem interferindo na história da salvação. Vem interferindo na história da humanidade através dos patriarcas, dos profetas e também de muitos reis, querendo o bem-estar para todos os povos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus simplesmente quer a salvação de todos. Então todos eles, os profetas, os reis e também os patriarcas, fracassaram. Fracassaram não porque Deus não estava com eles, mas porque as pessoas não quiseram ouvi-los. Então, apesar de muitos esforços, eles acabaram fracassando o projeto. Eu vejo que Deus não desiste de querer salvar a humanidade, a fim de que nós possamos ser salvos, criar uma nova expectativa, uma nova sociedade de acordo com a vontade do Senhor. Por fim, então, mandou o seu Filho Jesus, como nós podemos ver aí no Evangelho da liturgia de Mateus. Então, por fim, Deus enviou o seu Filho, interfere na vida da maioria das pessoas, que vai dar a vida na sua cruz, pelos pecados, remissão dos pecados da humanidade. O Pai não mandou o Filho para ser morto na cruz. Eu sempre digo que ele não mandou para ser morto na cruz, mandou para salvar. Mas ele fez várias tentativas, apontou erros, chamou atenção por várias vezes pelas falhas dos que tinham fé, ou seja, acreditava nas promessas feitas a Abraão, mas não conseguiu fazer a mudança no coração das pessoas. Por quê? As pessoas, quando têm na mente e no coração o que eles querem praticar, Deus não pode fazer muita coisa, porque Ele decide no seu coração, na sua mente, o que Ele quer fazer. Observe, muitas vezes acontece mesmo dentro das nossas famílias. Às vezes a mãe, o pai, orienta o seu filho, a sua filha, mas de repente ela não quer seguir os conselhos do pai e da mãe. Assim também aconteceu com Jesus. Jesus queria o bem à sua comunidade, à sociedade do seu tempo, mas eles preferiram já decidir no seu coração e na sua mente a morte de Jesus. Então a morte de Jesus é consequência das denúncias desses erros que estavam cometendo.
como filhos de Abraão. Aceita somente aquilo que Abraão disse, mas não aceita o que os profetas disseram, que Deus mandaria o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Então, o anúncio de um reino de paz, de justiça e também de fraternidade, uma vida de amor, um anúncio de amor e de igualdade. Observe que ainda em nossos tempos, ainda acontecem muitas falhas nesse sentido. Quantas vezes impera a injustiça, a falta de amor, a falta de fraternidade, a falta de igualdade para todos, oportunidade para que todos tenham uma vida mais próxima da vontade de Deus possível, porque Deus não quer o mal, Ele quer o bem em cada pessoa, Ele quer o bem de cada pessoa. Então a morte de Jesus é o resultado das tensões e resistências à proposta de um novo reino. Então por isso que eles esperavam na entrada de Jesus em Jerusalém, que ele viesse montado como um rei daquela época que vinha no seu cavalo muito bem montado, mas Jesus vem então montado num jumentinho, num burrinho, que era o animal simples da vida do povo. Então veja, essa resistência à proposta de Jesus implantar um novo reino. Então nós percebemos as palavras, as denúncias e anúncio de Jesus geram um confronto e desemboca então num conflito. Então veja que esse confronto, porque o confronto ele leva as pessoas a abrir um diálogo e procurar uma solução mais adequada para o momento. Agora o conflito não, o conflito as pessoas se fecham em si mesmo, fecham ao diálogo e não conseguem então criar uma nova expectativa de vida. Então o conflito muitas vezes leva o quê? Leva à morte, ao sofrimento. Então veja que nós muitas vezes enfrentamos também isso ainda em nossos dias. Sofrimento e muitas vezes tortura e muitos até a morte. Por quê? Por causa da maldade que está implantada no coração das pessoas. É o que nós vemos na narrativa do Evangelho de Mateus, no domingo de Ramos. E agora nós preparamos o nosso coração nesse domingo de Ramos, preparando o nosso coração para celebrarmos a Páscoa da ressurreição do Senhor. Então nós vamos celebrar durante a semana, quinta, sexta e sábado, sua caminhada, a tortura e a sua morte, mas não paramos da morte, nós vamos celebrar também a ressurreição. Então veja que o profeta Isaías, na sua primeira leitura, ele tem essa expectativa de preparar o nosso coração para passarmos por esse momento difícil da nossa fé e assim desembocar na ressurreição do Senhor. Mas também nós temos a palavra da carta de São Paulo aos Filipenses, né? Veja, os Filipenses é uma comunidade, a comunidade de Filipos é uma cidade muito próspera. Então a maioria da população era constituída por veteranos, né? Veteranos do exército romano. Então Filipos, né, a cidade, goza de muitos privilégios. Privilégios, uma cidade bem estruturada, né? Ali gera uma expectativa de condições de vida melhor. Por isso São Paulo tem um carinho muito grande pela cidade de Filipenses. Mas ele vai também agora, na leitura, ele vai tentar despertar o coração deles, que eles têm que dar um passo a mais da fé. Por quê? Porque Paulo, ele funda a comunidade cristã e era uma comunidade entusiasta, generosa, comprometida e sempre atenta às necessidades de Paulo e também dos demais cristãos das outras cidades. Então, apesar de muitos sinais positivos, não era uma comunidade perfeita. Como muitas vezes nós às vezes até criticamos, né, alguns membros da comunidade, né? Poxa vida, vai, comunga da palavra, comunga da Eucaristia, mas vive uma vida avessa àquilo que o Evangelho nos propõe, que Jesus nos propõe. Qual que é o objetivo de Paulo nessa leitura da liturgia de hoje? O objetivo dele é tocar profundamente o coração dos filipenses. Então, na carta de São Paulo aos Filipenses, nós vemos que Paulo, ele escrevendo, que Jesus aniquilou a sua igualdade com Deus. Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Ele não teve medo e, como verdadeiro sofredor, viveu a nossa experiência humana até a morte e morte de cruz. Então Deus o recompensou sua fidelidade e glorificou e o fez Senhor de todas as coisas. O Senhor que está acima de todas as coisas. Então o que nós podemos tirar para a leitura daqui dos Filipenses, para todos nós hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses? Podemos tirar que não é a nossa vida de bem-estar, né, bem-estar financeiro,
bem-estar, com as preocupações da sociedade, mas é uma vida infiltrada no coração de Jesus, no sofrimento do Cristo. O sofrimento do Cristo para celebrarmos bem a Páscoa da ressurreição. Então, por quê? Porque os bens materiais, os bens da nossa sociedade, ele passa. Agora, se nós conseguimos penetrar profundamente no coração do Cristo, nós permanecemos ligados a Ele e teremos as bênçãos e graças de Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, meus caros irmãos e irmãs, não sejamos passivos a essa liturgia durante toda essa semana, mas abramos o nosso coração à graça, ao amor de Deus. Temos que dar um passo a mais na fé. E São Paulo fez com que os filipenses percebessem isso na sua vida, no seu dia a dia, para que eles pudessem dar um passo a mais. E nós também. O que é o passo a mais que podemos dar na fé? É vivenciar essa intimidade com o Senhor Jesus durante essa semana e assim mergulhar nesse mistério de Deus e viver cada palavra de Jesus. Aí sim o Senhor vai nos dar aquela recompensa que Ele desejou que todos estivessem com Ele no paraíso, aos discípulos e a cada um de nós. Aí o Senhor vai nos dar a recompensa que nós bem merecemos. Então façamos todo o esforço possível para celebrarmos bem essa semana, começando hoje, essa semana mais conhecida, Semana das Dores, mas começamos hoje e desembocaremos então na ressurreição do Senhor Jesus. Eu sei que vai ser, para todos nós, vai ser uma celebração diferente, não por ser diferente, mas vai fazer uma diferença muito grande em nós. Por quê? A igreja está nos chamando a fazer uma celebração familiar. Quem sabe se é o momento de nós descobrirmos ou redescobrirmos aquela igreja doméstica, aquela igreja que reza em família, reza com o pai, a mãe, os seus filhos. É um grande desafio para todos nós, porque nunca vivemos esse tempo assim, de tantos desafios como nos tempos modernos, mas a igreja nos chama a isso. Então, lá na sua casa, prepare lá o seu ramo, A hora que o padre der a bênção nos ramos aqui na liturgia, que vai ser um número bem reduzido de pessoas, erga também o seu ramo, para que o padre, essa bênção, alcance lá a sua casa, alcance os seus ramos também. E assim possamos, essa intimidade com o Senhor, intimidade primeiro com a gente mesmo, com aqueles que estão à nossa volta, os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos pais. Aí sim, entrarmos nessa intimidade e comunhão com Deus. Então façamos uma boa caminhada para a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus.